Olá pessoal, meu nome é Oxener, sou do povo Paiter Suruí de Rondônia e fui convidado pelo professor Eliomar para trazer um diálogo, uma reflexão sobre a visão do povo Paiter Suruí em relação ao meio ambiente que vive, em relação aos animais e o contexto da nossa cultura, essa ligação. Para começar a falar sobre isso, primeiramente a gente tem que entender que essa é uma visão única do povo Paiter Suruí e que no Brasil temos uma diversidade de povos indígenas que pensa totalmente diferente, que tem as suas ligações no contexto de viver com essa proximidade com a natureza, com a floresta amazônica, com os animais, mas que a história em si da criação do mundo, sua religião, seus costumes são diferentes, né? Através do que eles viveram no passado, através do que eles consideram que é sua religião, seus costumes, sua pintura. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando apenas sobre o que meu povo pensa, o que meus avós me ensinaram, que é diferente dos outros povos do Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, que o que eu vou falar é referente apenas ao meu povo e às nossas tradições do povo Paiter Suruí. Hoje o povo Paiter Suruí é aproximadamente 1.900 pessoas. No contato com o não indígena, o povo Paiter Suruí quase foi extinto, sobrou apenas 250 pessoas, e essas pessoas que foi contactada em 1969, que, que me deu a possibilidade de estar vivo hoje, que deu a possibilidade de demarcar o território, são esses guerreiros que trouxe todo esse contexto histórico que eu vou contar, que guardaram todas essas informações e que hoje construíram um povo mais forte, com 1.900 pessoas, e estamos tentando construir uma qualidade de vida melhor dentro do território, com uma liderança geral, que foi eleita recentemente, que é o Almir Suruí, com diálogo com o Estado, diálogo com outros órgãos, para que possamos refletir sobre o contexto indígena no Brasil. E esse espaço que eu estou tendo para falar sobre a minha cultura, sobre o que a gente pensa sobre a natureza, os animais, é um espaço muito importante que o que faz com que os povos indígenas não tenham local de fala é exatamente a ignorância de parte da população, e não conhecer como que a gente vive, não conhecer um pouco da nossa história. Então, para falar sobre esses temas, é inevitável eu trazer esses assuntos e esses temas, né? O povo Paiter Suruí vive no Brasil há mais de 6.000 anos. É um dos povos mais antigos que tem, devido a estudos, né, de genética. O povo Paiter Suruí tem descendência de 1 a 3% dos aborígenes australianos, que também compõem os fósseis mais antigos encontrados no Brasil. Um desses é o fóssil de Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais. O tronco, a língua tupi-mondé, é uma das mais antigas que tem no Brasil também, que também contam esses 6.000 anos de vivência aqui no nosso Brasil. E falando diretamente sobre os nossos mitos e as nossas ideias de criação do mundo, o povo indígena ele tem esse contato com a natureza desde muito tempo. E o ser humano ele é moldado através disso.
ele enxerga o mundo através do meio que vive, né? As culturas são formadas a partir disso. Por exemplo, se você vive numa área que é um deserto, você vai criar seu modo de vida, a sua ciência, todo o seu contexto de vida a partir daquele bioma. Como os povos indígenas vivem no Brasil e vivem há muito tempo nesse bioma, nesse contexto, a nossa população, o nosso povo, veio se desenvolvendo, veio tendo essa interação com esse bioma há muito tempo. E em toda a sociedade a gente tem nossos meios de manifestar comunicação com o nosso bioma, com o que a gente vive. Os nossos pajés, os nossos antigos, conhecem a floresta como ninguém, porque eles necessitam de aprender a sobreviver nesse tipo de bioma, nesse contexto. Então, temos as nossas medicinas, temos as nossas ligações com os animais, porque temos essa sensibilidade dessa vivência, desse contexto histórico, dessa interação. Então, basicamente, quando a gente fala de criação do mundo, essa ligação já é muito forte, porque os antigos falam que na criação do mundo, quando tudo se originou, veio um espírito dos céus que morava na direção que o sol está. A terra ela era uma terra que não existia. Ele veio para essa região e começou a criar tudo. Ele, juntamente de outros espíritos, mas o principal, que se chama Palobi, na tradução para o português significa nosso pai, ele que nos deu a vida através do fumo, que é o fumo de tabaco mesmo. Assoprou esse fumo em um pouco de barro, e esse barro se tornou todos os tipos de cultura, todos os tipos de ser humano que existe. Ao lado desse grande espírito, existia outros espíritos que também contribuía e ajudava na construção do planeta. Alguns espíritos eram responsáveis para fazer o rio, alguns espíritos eram responsáveis para fazer chover, as montanhas, cachoeira. Então, na história da criação do mundo, ela é uma história muito grande. Ela vem com vários detalhes, e essa história é como se fosse um contexto que vem trazendo a criação de várias coisas. A criação da floresta, a criação do homem, a criação dos animais. Então é uma história muito grande, eu vou tentar resumir para vocês aqui. Então Palobi começou a construir tudo que a gente vê hoje, e todos os animais que existiam naquele tempo de início eram como se fossem homens. Todos os animais eram... E eu penso assim, que quando a gente fala que todos os animais eram como se fossem homens, pode ser ao contrário também, que todos os homens que existem hoje fossem animais naquele tempo, e vice-versa. A ligação era o mesmo título que o animal tinha, o homem também tinha. E o mesmo título que o homem tinha, o animal também tinha. Tinha o mesmo poder, conseguia raciocinar, pensar, andar, interagir com o meio. E esses animais foram perdendo essa ligação, esses benefícios, através de erros de conduta, por exemplo. Mas, continuando a história da criação, eu vou contar uma história que é um pouco mais para frente. Palobi,
gostava de fazer muitas festas naquele tempo, e todos os animais estavam presentes nessa festa, inclusive o povo Paiter Suruí. Então, como os animais eram gente naquele tempo, todos estavam dançando e comemorando. E dentro dessa festa tinha a cobra. A cobra foi o primeiro líder da floresta, foi o primeiro líder respeitado por Palobe, com essa função de trazer uma organização. E a cobra estava dando essa festa, e nessa festa tinha o jabuti, tinha a arara, tinha todos os animais comemorando, dançando, se pintando. Cada animal tinha sua característica única, que eram os artesanatos, as pinturas corporais, o jeito de cantar e todo esse diferencial, né, que a gente vê hoje. Então, a arara, no conto dessa festa, era o animal, era a pessoa, era o povo que estava ali mais bonito, no caso, mais enfeitado, mais pintado. E as mulheres que estavam lá, as mulheres que representavam a arara, que representavam a cobra, que representavam o jabuti, estavam todas olhando, porque a arara estava chamando muita atenção. E o jabuti é um espírito, um ser que sentiu uma certa vergonha, sentiu uma inveja do povo da arara, que estava cantando, dançando, de maneira muito bonita e chamando a atenção. Então o jabuti chegou no líder, que era a cobra, que estava lá organizando a festa, e pediu para ele olhar, né? Ficar prestando atenção na cobra, que a cobra estava atraindo as mulheres só para ele, e estava traindo a cobra. Então começou a jogar um monte de mentira, um monte de coisas para que a cobra ficasse com raiva dele. E naquele momento de festança, todo mundo bebendo xixa, que é uma bebida alcoólica dos povos indígenas. E naquele momento de fúria, naquele momento de conversação com o jabuti, a cobra ficou muito irada e acabou acertando uma flecha na arara. Naquele momento a arara se transformou em arara, que é o animal mesmo, e por ela ter levado essa flechada, ela foi condenada a viver dessa maneira a partir desse acontecimento. E o jabuti, por ele ter feito intriga, por ele estar com inveja, Palobe também amaldiçoa ele com o formato que ele é hoje, transformando ele em jabuti, arrastando no chão. E a cobra, por ter dado ouvido, por ter dado essa liberdade do jabuti trazer essas informações errôneas de inveja, também foi punida por Palobe e se transformou em um animal que rasteja pelo chão também, que não tem perna. Então, nesse momento, você consegue entender a ligação dos povos indígenas com os animais, que é muito íntima, de trazer esse contexto de que antigamente eles eram igual a gente, que eles foram punidos por coisas que eles fizeram de errado, que pode prejudicar o próximo, que pode interferir na vida dos outros. Então, o povo Paiter Suruí, ele tem uma ligação muito forte com a natureza, com os animais. Cada animal representa um espírito forte.